gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo de número 6, a mesma tradução, viu, Carlinha? Qual que é que eu falei mesmo? Nova Almeida Atualizada. Capítulo 6, Levítico capítulo 6, e o verso de número 9. Diz assim, olha que como o som está bom, até minha voz está parecendo uma voz de pregador internacional. O Senhor disse a Moisés: ordena a Arão e aos seus filhos, dizendo, está tudo aqui na minha mente, esta é a lei a respeito do holocausto ou do sacrifício. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite, até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calção de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois, despirá suas vestes e porá outra roupa, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto ou o sacrifício, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará ou arderá continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Deus, ele está dando uma ordem para Moisés e para Arão, que vai ser o sacerdote. Ele está dizendo, olha, vocês se preparem, vocês organizem o altar, coloque um sacrifício sobre o altar, que eu vou mandar fogo, e depois que o meu fogo descer, vai haver uma chama. Ele diz, aí o que vai acontecer? Esse fogo, ele não pode apagar, ele arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote colocará lenha nele a cada manhã. Não vou acender de novo, eu acendo a primeira vez, e depois o sacerdote se propõe a continuar, a tirar a cinza toda manhã e colocar mais lenha. Essa era a ordem de Deus. A Bíblia diz que o povo se prepara, que todo mundo ali está preparado, e no capítulo 9 de Levítico, verso 22, diz o seguinte: depois Arão, depois do que? Dele se consagrar e organizar todo o altar, a Bíblia diz,
Depois Arão levantou as mãos para abençoar o povo. Então desceu do altar, e havendo feito uma oferta pelo pecado, um holocausto e uma oferta pacífica. Verso 23. Então Moisés e Arão entraram na tenda de encontro, no lugar onde eles se encontravam com Deus. E quando saíram de lá, abençoaram o povo. E a glória do Senhor desceu naquele lugar, no meio do fogo, do povo. Verso 24. E eis que saindo fogo, da onde? Diante de Deus, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostraram com o rosto em terra. A Bíblia diz que Arão, ele vai na tenda de encontro, ele vai no tabernáculo se encontrar com Deus. E quando ele se encontra com Deus, ele sai cheio de autoridade, ele levanta a mão e ele começa a abençoar o povo. Enquanto ele abençoa o povo, o altar está preparado. E quando ele abençoa o povo, a Bíblia diz que o fogo desce, queima o holocausto e acende um fogo. Amém? Só que é o que acontece, no capítulo 10, a Bíblia diz que os filhos de Arão, que era sacerdote também, Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro dele, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor, e o consumiu, e morreram diante de Deus. Presta atenção numa coisa, o fogo de Deus, a presença de Deus na nossa vida, ela pode servir como uma unção poderosa, ela pode servir para arder o nosso coração, como ela pode servir para nos matar. A palavra de Deus, ela diz que Deus, ele prepara o sacerdote, manda o sacerdote se preparar. O sacerdote tem um encontro com Deus, e Deus já tinha dado uma ordem lá: eu vou mandar fogo de cima, não é de baixo. Não se produz presença de baixo. A presença na nossa vida, a unção na vida de um crente, a unção na vida de um pastor, a unção na vida de um líder, ela nunca vem de baixo, ela vem de cima. O fogo vem de cima, arde, queima o holocausto, vem uma chama. Só que os filhos de Arão, os sacerdotes, eles queriam se apresentar para o povo, e eles não estavam preparados. O que é que eles fazem? Eles fabricam fogo, que Deus olha e diz: é fogo estranho, esse fogo não é meu. E aí quando eles vão se apresentar diante de Deus com fogo estranho, a Bíblia diz que Deus não gosta daquilo, e vem e mata aqueles meninos, aqueles sacerdotes. O que isso quer dizer para a nossa vida? A palavra de Deus, ela diz que as coisas do Antigo Testamento, elas serviam como sombra daquilo que ainda estava por vir. Esse texto, ele fala exatamente daquilo que está acontecendo hoje. Você lembra quando você aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Que maravilha! Tinha vigília, a gente ia na vigília. Eu lembro que eu fui uma vigília no apartamento, quando eu me converti, no apartamento de uma irmã. Já viu vigília no apartamento?
E aquelas irmãs, irmãos, é aquela irmã do coque. E eu estava ali com a vida tudo zoada. E a gente estava orando. Irmão, chegou um momento ali, ministro Eduardo, que a gente começou a orar. A irmã do coque olhou para mim. Eu falei, estou ferrado. Você viu aqueles crentes atual, de hoje, que gosta de revelação? Eu duvido que ele gostasse da revelação que a gente tinha no passado, porque a revelação que a gente tem, que eles procuram hoje é, olha, Deus está me mostrando, é uma chave, e está um H nessa chave. Deus está me mostrando que Deus vai te dar um Honda. Deus está me mostrando, é esse tipo de revelação que a igreja procura hoje. Mas a revelação verdadeira é a revelação que nos leva até Cristo. Aquela mulher olhou para mim. Eu poderia dizer para vocês que eu olhei para ela, mas eu não olhei para ela, eu baixei a cabeça. E ela disse assim: eis que Deus está me revelando. Eu já gelei. E ela começou a contar ali na frente todos os meus pecados ali. Deus mostrando para ela. Eu olhei, não sabia onde enfiar minha cara, coloquei no chão, comecei a chorar. E eu lembro que era mais ou menos talvez umas 10h30 quando ela falou isso. Uma glória desceu na minha vida ali de uma maneira tão grande, um arrependimento, que eu fiquei prostrado ali naquele apartamento. Nós saímos dali 6h30 da manhã, eu peguei o ônibus 7 horas, e eu já fui para a escola bíblica dominical ali no Nova América. Da escola bíblica dominical, com o fogo ardendo no meu coração, eu já fiquei para o culto a livre 2 horas da tarde. Você lembra disso ainda, pastor? 2 horas da tarde, eu fiquei no culto a livre até 4 horas da tarde. Cheguei em casa depois de 5 horas, tomei banho, voltei para a igreja. Meu amado irmão, um fogo acendeu dentro do meu coração. Você lembra disso na sua vida? E o que aconteceu? O que aconteceu que você ainda ama Jesus, mas você não é mais apaixonado por Jesus. Existe, para que a gente possa manter o amor poderoso, a gente precisa continuar colocando fogo na paixão. Tem muitos casais que falam assim: pastor, minha vida está assim, assado. Aí eu pergunto: você ama o seu marido? Eu amo meu marido, pastor. Você ama a sua esposa? Amo a minha esposa. Mas parece que não dá mais certo. O que está faltando, irmão? Paixão. É a paixão no nosso, às vezes eu passava assim na época de frio, a gente passava aqui e a gente viu os casaizinhos, gente, na calçada, aquele maior vento frio, e eles ali conversando. Você lembra da época do telefone? A mãe falava assim: desliga o telefone, menino. Já vou desligar. Aí ficava assim: desliga você. Não, desliga você. Desliga você. Não, desliga você. Desliga você. Não, desliga você. E ninguém desligava. A mãe chegava lá e pum! Pronto, desliguei. Acabou essa frescura. Desliga você. Por quê? Porque a gente tinha uma paixão, e aquela paixão fazia com que a gente quisesse ficar perto dessa pessoa. O que nos trouxe até aqui
O que nos fez ter um encontro com Jesus foi a paixão. Foi você ouvir a palavra e Jesus falar com você e você ficar apaixonado por Jesus. Mas o que aconteceu? Que hoje você tem amor por Jesus, mas não tem paixão. Muitas vezes nós oramos e dissemos: Senhor, aumenta a nossa fé. Você já fez esse tipo de oração que eu sei? E aí Deus fala assim: não, eu não aumento fé de ninguém. A Bíblia diz, lá em 1 João, que foi uma fé que foi depositada no coração dos santos uma vez só. Então Deus não vai aumentar a tua fé, mas Deus, Ele nos dá a direção de como a nossa fé é aumentada. Ele diz: o fogo, a paixão, eu vou te dar. Quando você tiver um encontro comigo a primeira vez, você vai se apaixonar, o teu coração vai arder. Mas depois disso, é você que tem que colocar o combustível. Aí o texto vai dizer: o fogo, que é a presença, arderá sempre sobre o altar e não se apagará. Mas o sacerdote colocará lenha nele a cada manhã. Eu fui criado numa cidade pequena, a Lavras da Mangabeira. Tem Lavras aqui em Minas e tem Lavras da Mangabeira, que é melhor do que a de Minas, que foi onde eu nasci. Pequena. A minha tia e o meu avô não tinham o fogão que a gente tem hoje. Você fala assim: ah, o meu fogão não presta, eu preciso trocar desse fogão. Marido, dá um jeito, marido, troca esse fogão. Eu queria que você experimentasse cozinhar a lenha. Era a lenha. Todo dia, a minha tia me dava uma missão: vai buscar lenha. A gente ia buscar lenha, um feixe de lenha. Ia trazer. A tia falava: ó, precisa aumentar o fogo lá. Aí o que você fazia? Porque ficava a brasa, ficava ali aceso, ficava aquela brasinha, ia queimando, ficava aquela cinza. Aí você colocava a lenha, como não sabia da primeira vez, colocava a lenha e soprava. A cinza vinha tudo na cara. Ficava tipo, A minha tia falou: não vai pegar fogo novo, Sandro. Deixa de ser burro. Mas assim, eu não sabia. Eu não era burro, faltava para mim conhecimento. O que tem que fazer? Ela falava: você tira a cinza, deixa esse, como é que chamava mesmo? Tição, né? Deixa esse tição, tira a cinza, porque se tiver cinza não vai pegar fogo na outra lenha. Tira a cinza. Depois que você tirar a cinza, você coloca a lenha e assopra. Subia aquele fogo grande. Deus, Ele está dizendo aqui: o fogo arderá sempre sobre o altar, mas o sacerdote colocará lenha nele toda manhã. Uma das coisas que Deus mandou Moisés fazer para o sacerdote era uma pá chamada, que era uma pá feita de bronze. O sacerdote, ele vinha de manhã cedo, ele tirava a cinza com aquela pá de bronze, colocava no recipiente para levar para fora. E aí ele colocava mais lenha, e aquela chama, ela ficava sempre acesa.
Você já foi na igreja católica que você via que tinha uma lâmpadazinha que ficava acesa 24 horas? Aquela lâmpadazinha representava Levítico 6. Acesa 24 horas. Porque Deus está dizendo, olha, tira a cinza, coloca lenha e o fogo não se apagará. E qual é a intensidade do fogo? A intensidade do fogo é proporcional ao tanto de lenha que você põe para queimar. Aí quando você diz, Deus, aumenta a minha fé, Deus olha para você e pergunta, eu já mandei o fogo, agora qual é a intensidade de lenha que você está colocando para aumentar o fogo? Qual é a intensidade de presença que você está buscando para que possa aumentar a tua fé? Porque a nossa fé, ela é como fogo, ela só é aumentada a partir do momento que a gente coloca lenha no nosso coração. John Wesley dizia para os pregadores, coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. Tem que haver paixão, tem que haver vontade. Eu quero aumentar a intensidade da minha fé. Meu irmão, comece a tirar a cinza. O que é a cinza? O que representa a cinza? A cinza representa, irmão, pecado. A cinza representa erro. A cinza representa um distanciamento de Deus. Então, quando a gente começa a lutar contra o pecado, quando a gente começa a lutar contra o distanciamento de Deus, a gente está tirando a cinza. Quando a gente faz coisa errada e a gente se arrepende, a gente está tirando a cinza. Mas não basta só tirar a cinza. A cinza representa aqui o pecado, mas não basta só deixar de pecar. Você deve conhecer, por exemplo, principalmente daquelas pessoas mais antigas, o cara não é crente, não entregou a vida para Jesus, mas ele é um cara honesto, ele nunca traiu a família. Ele é um cara honesto, ele sempre cuidou dos filhos. Ele é um cara honesto, ele nunca enganou ninguém. Se ele pegar R$1 de outra pessoa, ele devolve. Mas ele não conheceu a Cristo ainda. Você conhece esse tipo de pessoa? Pessoas que não têm cinza. Mas isso é suficiente para o fogo acender? Não. Porque não é só não ter cinza, você tem que tirar a cinza. Pastor, mas eu não ando pecando, eu não ando fazendo nada de errado. Glória a Deus por isso. Mas então por que a minha fé não é ativada? Por que a minha fé ela não é impulsionada? Porque não é só tirar a cinza. O texto diz que tem que colocar lenha. Não é só limpar o altar, tem que colocar lenha. E o que é lenha? O que faz a nossa intensidade com Deus, a nossa paixão por Jesus? Irmão, nós precisamos voltar a ser apaixonado por Jesus. O que faz a nossa paixão por Jesus aumentar? Não é só eu não fazer as coisas erradas, mas eu alimentar essa chama dentro de mim. É eu tirar um tempo para ouvir música que edifica a minha alma. E aqui eu não estou dizendo que, pastor, não pode ouvir música mundana ou música secular. Eu não estou falando isso,
Mas sabe qual é o problema, irmão? Sabe que aonde mora o pecado? O pecado mora quando a gente exagera nas coisas. Quando a gente passa mais tempo na Netflix do que com Deus. Quando a gente passa mais tempo ouvindo música secular do que louvores que vai nos ajudar. Me ajuda aí, irmão. O pecado, ele está no exagero. Por exemplo, é pecado comer? É pecado comer? Depende. Comer não é pecado, mas quando eu exagero no comer, isso se torna um pecado que se chama glutonaria. Você está entendendo? É o equilíbrio. A molecada fica logo doida para me falar, tipo, pode ouvir música secular? Cara, se você não sabe dosar esse negócio, para você não pode. Porque eles começam só ouvindo, e não para um tempo para ouvir louvores. E quando você escuta louvor, sabe o que é isso? É lenha que você coloca no teu coração. Agora, quando você escuta só música secular, sabe o que é isso, irmão? É papel que você coloca lá no fogo, que não faz influência nenhuma, só gera cinza na sua vida. Está entendendo, sim ou não? Ai, pastor, o que eu vi hoje à noite? Você veio adorar o Senhor, você veio se apaixonar por Jesus, irmão. O que é uma lenha? Sabe, eu acordar de manhã cedo para conversar com Deus é colocar lenha no altar. Isso faz queimar. Quando eu leio a palavra de Deus, é colocar lenha para o fogo crescer, minha fé crescer. Quando eu faço um jejum, é colocar lenha. Quando eu venho no culto, é colocar lenha. Não é só não fazer as coisas erradas não, mas é para colocar lenha, para que a paixão, para que o fogo, ele continue ardendo dentro do meu coração. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu venho no culto, irmão, eu estou colocando lenha. Eu vou no grupo de comunhão, eu estou colocando lenha. Eu vou no grupo de estudo, eu estou colocando lenha. Não basta só não pecar, não basta só não tirar cinza, tem que colocar lenha. Eu conheço pessoas que sabem que eles parecem um anjo, eles não pecam, mas eles não colocam lenha, eles só tiram a cinza, mas não tem lenha. O que resta ainda é um pouquinho de brasa. Mas eu quero dizer para você nessa noite, pode ser que no seu coração só não tenha cinza e só tenha um pouquinho de brasa, mas nessa noite Deus vai te dar a direção e vai colocar lenha nessa fogueira, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia, glória a Deus. Tem 3 elementos que esse versículo fala. Ele diz, vou repetir para vocês, o fogo arderá continuamente. Primeiro, o fogo é um elemento, arderá continuamente sobre o altar, é o segundo elemento. Mas o sacerdote, o terceiro elemento, colocará lenha nele toda manhã. O que eu estou fazendo aqui, irmão? O que Deus está me usando para fazer aqui nessa noite, no coração que ainda tem um pouco de brasa, está quase apagando. Sabe o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou soprando. Eu estou soprando. E aí, a brasa, porque quem é do interior, quem sabe, a gente soprava assim, vinha aquele tição. É igual que quem faz churrasco.
Entendeu? No domingão, quando você for fazer churrasco, eu, a Antônia e a Sueli estamos disponíveis. Eu vou te mostrar. Convida eu, irmão, para ir lá no domingo, lá na sua casa, para a gente participar de um churrasco lá. Eu não preciso, sabe, não precisa ser que pequeno, não. Pode ser uma alcatra como a minha. Adoro, uma alcatra como a minha. Eu vou te ensinar lá. Vai ter um pouquinho de brasa. Eu vou falar. Ó, o que eu estava falando no domingo passado era isso, ó. Eu vou soprar. Aí vai ficar vermelha. Só que aí eu vou falar para você, agora você tem que pôr carvão, para poder aumentar a brasa. O que eu estou fazendo aqui nessa noite, o que o Espírito Santo de Deus está me usando para fazer aqui nessa noite, meu amado, na sua vida, é soprar no teu coração, para que a brasa comece a ficar acesa. Mas é você que acordará amanhã de manhã e vai orar. Eu não posso orar por você, é você que vai acordar amanhã de manhã e vai ler o teu devocional, vai ler a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Eu não posso fazer isso com você, e quando você faz isso, o fogo vai arder dentro do teu coração e não vai se apagar. Aleluia. O texto vai falar sobre sacerdote. O sacerdote, 1 Pedro capítulo 2 e o verso 9 diz assim: vocês, pois, são geração eleita, sacerdote real. No Antigo Testamento eles tinham um sacerdote, que eles entravam na presença de Deus, certo? Para interceder pelo povo. No Antigo Testamento o templo era uma tenda, que chamava de tabernáculo. O tabernáculo era feito do átrio, do santo e o santo dos santos. O átrio era a parte externa. Imagina que a igreja aqui é uma tenda, era o tabernáculo, certo? A parte de fora, da recepção para lá, era chamado de átrio. Era onde as pessoas ficavam, lá fora. O santo era a parte de dentro. E existia o santo dos santos, que imagina que era o altar. Aí tinha lá a arca da aliança, que segundo a Bíblia tinha a vara de Arão que floresceu, e tinha dentro da arca tinha o maná. A arca simbolizava a presença de Deus, e na presença de Deus não poderia chegar de qualquer jeito, porque poderia morrer. O sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Ele se preparava o ano inteiro para entrar e levar o sacrifício do povo. E na noite anterior, que era a noite que marcava o outro dia, que o sacerdote ia entrar no tabernáculo, ele ficava acordado a noite inteira e um outro sacerdote ficava lendo a Torá para ele, para que ele não pensasse em mais nada a não ser em Deus. Quando chegava o outro dia, ele trocava a sua roupa, ele colocava a sua túnica, o seu vestido, e na ponta das orlas do vestido tinha pequenos sinos, que toda vez que ele dava um passo, ele andava um pouco, fazia barulho, que batia um no outro. Quando ele ia entrar, amarrava-se uma corda, porque não era todo mundo que podia entrar no Santo dos Santos. E ele ia entrando, e a congregação, a igreja inteira ficava em silêncio, ouvindo o barulho dos sinos. Se aquele barulho parasse, era sinal que Deus não tinha aceito a presença daquele sacerdote dentro do Santo dos Santos. Ele tinha morrido. O pessoal puxava. Mas, se ele continuasse a andar lá dentro, e o pessoal começasse a ouvir, o pessoal entendia que tanto o sacerdote, quanto a congregação que o sacerdote tinha levado o sacrifício, tinha sido aceito por Deus. Isso era no Antigo Testamento.
Mas no Novo Testamento, a Bíblia diz no livro de Hebreus, que o véu que separava o povo de Deus, ele se rasgou. E eu e você, como Pedro diz, sacerdote real, nação eleita, nós temos livre acesso agora a entrar diante da presença de Deus. Você está me entendendo, sim, amém? Nós temos acesso. A segunda palavra que esse versículo fala é de altar. E se você pegar nessas três palavras, sacerdote, altar e fogo, ela forma uma tricotomia do homem, de corpo, alma e espírito. O altar, ele representa a nossa alma. O altar é onde tudo acontecia, é onde Deus falava, é onde Deus derramava fogo. Era onde Deus falava. Agora a pergunta é, ou melhor, a Bíblia diz que em altar quebrado não se tem fogo. Os filhos de Eli, eles tentaram fabricar um fogo estranho, que desagradou a Deus e fez com que Deus matasse aqueles dois sacerdotes, filhos de Eli. E muitas vezes a gente, irmão, não adianta, né? Tem um amigo nosso, que era como é que é o nome lá do padre de pecar lá, o Preto Ed, né? Que nós chamava ele falava que era o Preto Ed. Era um rapaz, eu trouxe aqui uma vez, faz rap. Ele dizia que uns têm unção e outros não. Então, quem tem unção, quem tem presença, quem o altar está edificado, ele não precisa produzir fogo estranho. O que é produzir fogo estranho? É eu começar, cada um tem a sua personalidade. Eu falei de manhã, se você pegar o pastor Adriano, quando ele prega aqui, meu irmão, parece o Marcos Feliciano, ele pula para cá, dá mortal carpado para lá, e vai no carro. Aí vem outro aqui, pá, paz, irmãos, né? E tem eu que tem hora que eu estou light, e tem hora que eu estou bem pentecostal. Eu não estou falando disso, mas tem algumas pessoas que acham, porque ele vai gritar, porque ele vai falar em línguas estranhas, porque ele vai correr para lá e para cá, as pessoas vão sentir a presença de Deus na vida dela. Não vai. A única maneira das pessoas sentirem a presença de Deus é quando o fogo sai do altar para a igreja, quando o sacerdote, quando a pessoa está cheia da presença de Deus. Ah, pastor, eu falo direto para o meu marido, o meu maior sonho é que o meu marido se converta, o meu maior sonho é que meu filho se converta, o meu maior sonho é que a minha família se converta. Eu falo sempre de Jesus para ele. Meu amado irmão, você pode falar sempre de Jesus para ele, mas se não tiver fogo no teu coração, se não tiver paixão no teu coração, se você não tiver um encontro com ele, a cada manhã vai ser só falácia. O que transforma a vida de um homem, das pessoas, não é aquilo que eu falo, é a presença de Deus, é o fogo. Você sabe uma das coisas, de vez em quando você está vendo um monte de incêndio aí no Pantanal, você passa na televisão, sim ou não? Está no Pantanal, você vê incêndio não sei aonde, incêndio aqui, acabando com a Amazônia, um monte de incêndio para lá. E como é que acontece? O cara vai lá, ele rega um pouquinho, ele começa a carpir um pouquinho ali o quintal dele ali no Pantanal, aí ele fala assim, vou meter fogo. Aí ele mete fogo só na parte dele lá. Mas sabe o que acontece? De repente uma brasa, ela cai
mais para frente, aí vai queimando, cai mais para frente, vai queimando, e uma brasa, e um fogo vai tocando no outro, vai tocando numa outra madeira, e vai queimando, vai queimando, vai queimando, e quando você vê, existe o quê? Um incêndio ali no Pantanal. E como é que funciona na nossa vida? O fogo começa a arder dentro do meu coração, o fogo começa a arder dentro da sua vida, aí de repente você está perto de alguém, o fogo passa para essa pessoa, a presença passa essa pessoa, a pessoa fala assim: eu entrei triste aqui, mas eu fiquei perto de você, eu comecei a sentir a presença de Deus. Sabe o que é isso, irmão? É a presença de Deus, não é tanto por falar, mas é a presença que a gente carrega. Aí um dá glória a Deus, o outro dá aleluia, um levanta a mão, o outro começa a profetizar, a gente começa a sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Quando tem fogo na nossa vida, a madeira pode ser a mais verde possível. Vocês não sabem o que é isso, irmão. A gente ia chamava na olaria, fazia aqueles tijolos, como é que chama aquele tijolo pequenininho? Aquele tijolo pequeno. Aí a gente fazia aquela pilha e deixava no buraco, e a gente colocava a lenha, e aí começava a queimar. De repente a lenha não estava tão seca. Everaldo, a gente pegava uma lenha verde, a gente metia lá, a lenha começava a fazia aqueles barulhos tremendos, porque ela estava verde, não ia, mas porque ela estava junto com o fogo ali, ela começava a ranger, começava a sair fumaça, mas quando passava o tempo, ela começava a queimar. Deixa eu te falar uma coisa para você: a tua família pode ser a maior carnal que possa ter na face da terra, mas se você tiver o fogo do Espírito Santo, vai começar a queimar, vai começar a gritar para cá, escorrer para lá, fumaça para cá, mas vai pegar fogo, vai trazer a presença de Deus para a tua casa. Só que, para pegar esse fogo, o altar tem que estar consertado. A palavra de Deus, ela diz que Elias, a nação está desviada, capítulo de número 18, a nação está desviada e Elias chama os profetas de Baal. Vamos fazer um desafio aqui. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Ele chama os 400 profetas de Baal e diz: vocês são muitos, então prepare o holocausto e comece a clamar ao seu Deus. Os profetas de Baal, eles colocam lá os altares estavam destruídos, mas eles colocam lá o sacrifício em cima da pedra, e eles começam de manhã: Baal, atende a nossa oração, Baal, atende a nossa oração, e eles ficam ali a manhã inteira e não acontece nada. Eles começam a se chicotear, eles começam a se cortarem e não acontece nada. Elias chega e diz assim: agora é minha vez. A primeira coisa que Elias faz, e eu quero ler com vocês aqui 1 Reis, capítulo 18. Elias diz no verso 30: então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou de Elias. Elias fez o quê? Restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. A pergunta é: o fogo de Deus, a presença de Deus, ela só vem quando o nosso altar, quando a nossa vida está restaurada, está preparada para receber aquele fogo. O altar precisa estar restaurado para que Deus possa manifestar a sua presença na nossa vida.
Amém? Ou não amém? O Adriano diz isso. Então precisamos restaurar a presença. Não adianta a gente achar que, porque Deus não nos julgou ainda, Ele está aceitando aquilo que a gente faz. Não. É misericórdia, irmão. Se ainda estamos aqui, é misericórdia. Mas precisamos restaurar nossa vida, para continuarmos sentindo o fogo da presença de Deus. Agora, existe um provérbios oriental que diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos geram tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. O que quer dizer isso, irmão? Quando as coisas elas não estão bem na nossa vida, ela nos faz procurar a Deus, e por procurar a Deus nos tornamos fortes. E quando nos tornamos fortes, os milagres começam a acontecer, as coisas começam a dar certo. E quando as coisas começam a dar certo, a gente se torna fraco. E quando a gente se torna fraco, vem tempos difíceis na nossa vida. Mas quando vem tempos difíceis na nossa vida, esse tempo difícil nos faz buscar Deus de novo, e a gente se torna forte novamente. Em que estágio você está? Você está no estágio de ser forte para criar tempos fáceis? Porque quando tudo está bem na nossa vida, irmão, você não está no liso na conta, não tem enfermidade, está tudo certo, está empregado, tem dinheiro para viajar, está tudo tranquilo, a família está boa, a esposa está maravilhosa, o esposo está maravilhoso, a família está tranquila. Quando a gente tem isso, a gente baixa a guarda, e a gente deixa de buscar Deus. Quando tudo está difícil, a gente busca a Deus, e nessa busca a Deus, a gente se torna bem forte. Que estágio você está? Existe uma palavra japonesa chamada Kaizen, K-A-I-Z-E-N, que ela significa mudança que leva o aperfeiçoamento constante. Kaizen significa mudança que leva um aperfeiçoamento constante. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, e não vos conformeis com esse mundo, com esse século, com esse sistema do mundo, com essa maneira do mundo pensar, mas transformai-vos. A palavra transformar aqui significa metamorfose. E metamorfose, ela nos lembra a borboleta, a lagarta, que é feia em si, mas ela passa por um processo de metamorfose, que ela se transforma numa linda borboleta. Então, Kaizen significa mudança constante, que leva o aperfeiçoamento. E Paulo vai dizer no versículo 2: e não vos conformeis com esse século, com esse modo de pensar, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, se nós queremos manter o nosso coração aquecido, a brasa acesa no nosso coração, a nossa mente, ela precisa a cada dia passar por um processo de metamorfose, um processo de transformação em Cristo Jesus.
Amém? Porque senão a gente desiste. Mas quando o fogo está dentro do nosso coração, irmão. Jeremias foi um dos profetas que nós conhecemos como profetas maiores do Antigo Testamento, não por ele ser grandão, mas pela extensão do tempo que ele profetizou. E Jeremias foi um profeta que profetizou por vários anos, por alguns reinados, e um profeta que não converteu ninguém. Você imagina só o pastor pregando dia após dia, e ele fazendo apelo e ninguém se convertendo. As pessoas cada dia passando e os bancos ficando vazios, e ele pregando cheio. Aí chega um momento que ele fala assim: não, eu não vou parar, não vou pregar mais. Não vou. Chega. Game over. Chega. Fim de jogo. Jeremias, ele pregou por vários anos e não converteu ninguém. Ele ficou triste. Ele falou: vou parar. Mas existia ainda o quê? O fogo dentro dele. Olha o que ele vai dizer aqui para nós. Jeremias 20 e o verso 9. Quando pensei, não me lembrarei dele, e não falarei mais em seu nome. Não vou falar. Então isso se tornou em meu coração como fogo encerrado nos meus ossos. Ele disse: olha, eu quis parar, mas ficava queimando dentro dele aquela presença. Eu vou continuar falando, mesmo que ninguém queira ouvir, porque está queimando dentro de mim. Eu preciso colocar para fora, eu preciso falar dele, eu preciso ter uma comunhão com ele. Ei, meu amado irmão, deixe essa chama dentro do seu coração queimar e fale dele. Como voltar a ter o coração aquecido? Rapidão aqui. Primeiro, ore até ter fome de Deus. Pastor, eu orei e eu não consigo. Continue orando. Mas continue orando. Ore, 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 ore até ter fome de Deus. Mas eu não tenho fome ainda. Continue orando, continue buscando. Amós capítulo 8, verso 11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Deus está derramando uma fome no povo, para que possa ouvir a palavra de Deus. Salmo 27, verso 4 diz: uma coisa eu vou pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu vou buscar, uma coisa eu vou pedir ao Senhor, que eu possa sempre estar na casa do Senhor, aprendendo, buscando a sua presença. Salmo 107, verso 9 diz: pois fartou a minha alma sedenta, encheu os meus bens e a minha alma faminta. Como voltar a ter o coração aquecido? Ore até ter fome de Deus. Segundo, reconheça o vazio dentro de você e preencha por aquilo que é certo. Vou te falar, dinheiro não vai preencher o teu vazio. Passear para cima e para baixo não vai preencher o teu vazio. Sabe, nada que você possa buscar lá fora vai preencher o teu vazio. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Você sabe o que é isso, irmão? Um buraco grande, que você pode colocar o melhor carro, a melhor chácara, a melhor casa, o melhor emprego. Você pode ter muito dinheiro, mas você vai chegar e olhar um dia e vai falar assim: eu ainda tenho um vazio dentro de mim. Sabe por quê?
Porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então só algo eterno, só algo muito grande. Dentro de cada ser humano existe um vazio, um buraco tão grande que é do tamanho do coração de Deus. É só Jesus que pode preencher o nosso vazio. Eu vou arrumar um emprego melhor. Se eu arrumar um emprego melhor, eu vou ficar bem. Não vai. Você vai ficar bem quando você colocar a tampa certa, que é a presença de Jesus dentro do teu coração. Quando fechar esse vazio, a tua família, a tua mulher vai te satisfazer, a tua família vai te satisfazer, o teu emprego vai te satisfazer. Coloque as coisas certas, porque se você não colocar Deus dentro de você, é só um buraco negro. Vai entrando e não vai sendo saciado. Alexandre o Grande, falei de manhã, ele foi o maior conquistador, o conquistador grego. Ele conquistou com 30 anos, ele tinha conquistado a Macedônia e todo mundo da época. A história diz, a lenda diz que ele, com 30 anos, ele cravou a sua espada no chão e ele começou a chorar, porque não tinha mais nada para ele conquistar, ele se sentia vazio. A lenda diz que quando ele estava perto de morrer, ele chamou os seus generais e disse: eu quero te pedir para vocês 3 coisas. Quando eu morrer, eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão. Eu quero que enquanto o meu caixão é levado até o local de sepultamento, toda a minha riqueza, ouro, prata, preciosas, sejam jogados no chão, atrás do meu caixão. E eu quero que vocês deixem as minhas 2 mãos para fora do caixão, balançando. E alguém pergunta: por que isso, Alexandre? Ele diz: primeiro, eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão, para que eles possam saber e para que possam ter uma mensagem para o mundo, que mesmo toda a medicina da época, todo o conhecimento dos médicos não é capaz de evitar o momento que vai chegar a nossa partida, a nossa morte. E as riquezas jogadas para trás do seu caixão, enquanto ele vai andando. Por que isso, Alexandre? Ele diz: para que todos saibam e pensem que tudo aquilo que a gente se mata para conquistar, vai ficar tudo para trás. E as mãos balançando para fora do caixão. Por quê? Para que todos saibam que entramos de mãos vazias nesse mundo e vamos sair sem nada desse mundo. Aprenda a dar valor àquilo que ecoa para a eternidade, e só a presença de Deus, só Jesus Cristo na nossa vida vai ecoar para a nossa eternidade. Isa, me ajuda aqui, rapidão. E terceiro, como ter um coração acrescido. Lembre-se de quem você é. Quem você é? Jeremias capítulo 1 e o verso 5 diz: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei e coloquei como profeta às nações. Deus está dizendo para você e para mim: ei, você é escolhido. Deus te escolheu. Deus olhou para você, você ainda nem existia. Antes de você entrar na madre da sua mãe, no ventre da sua mãe, Deus já falou: te escolhi. É você que eu quero que nasça. Você não é obra do acaso. Talvez você não entrou aqui e não conheça o seu pai. Eu não sei quem é meu pai. Eu não sou bem-vinda nesse mundo. Deus te escolheu. Ele escolheu você. Saiba
e lembre-se quem você é. João capítulo 1 e o verso 12 diz: porém, alguns que creram nele e o receberam, este lhes deu o direito de se tornar filho e filhas de Deus. Lembre-se, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Mantenha a chama acesa. Acesa. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar com você nessa noite. Faça a sua oração. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos. Fique de pé adorando. Eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Diga: Senhor, renova a minha vida nessa noite. Todos os outros Sopra do teu Espírito Santo e aquece o nosso coração, Jesus. Oh! Tem brasa aí, irmão, tem brasa nesse coração. Eu ainda tenho fome. Você tem fome dele? Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. O fogo em meus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama a tua unção, Senhor. Derrama a tua unção nessa noite, Pai. Derrama da tua unção, ó Deus. Começa pelo altar, meu Pai. Começa pelo altar nessa noite, Deus. Em nome de Cristo Jesus, manifesta a tua presença
Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, sopra. Sopra nessa noite, Pai. Aquece os corações, ó Deus. Aquece o nosso coração, ó Deus. Vem, vem Espírito Santo. Oh Espírito Santo, batiza, Senhor. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batiza com o Espírito Santo. Seja renovado, seja renovado, seja renovado nessa noite. Vem, vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ora carabassuri andarabai. Vem Espírito Santo. O xarabassuri cantarabassuri andarabai. Ora carabassuri cantarabai arabai. Oh, vem Espírito Santo. Oh, oh, não deixa a chama apagar, não deixa a chama apagar. Aleluia, aleluia. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Diga, Senhor. Quem tem fome aí? Quem tem fome aí? Adora, adora, adora. A chama, não deixa a chama apagar. Não deixa a chama apagar. Não deixa a chama apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos Deus está batizando nessa noite. Aleluia. O fogo está pegando nessa noite. O fogo está pegando nessa noite. A presença está vindo. Xarabassuri andarabai. Oh glória! Oh glória! Oh, renova, Deus, renova, 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 renova. Se tiver mais bandeira verde aqui, vai queimar, vai queimar. Ah, vem Espírito Santo, vem, 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 batiza com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória! Aleluia! Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode queimar. Aleluia.
Obrigado porque mais uma vez o Senhor derrama do seu fogo no meio do seu povo. Deus, e nós assumimos a nossa responsabilidade de manter a chama acesa, de tirar tudo aquilo, toda a cinza que nos impede de ser cheios do Teu Espírito Santo. Deus, nós nos comprometemos a limpar, a tirar a cinza, a arrancar tudo aquilo que nos atrapalha de ter comunhão e intimidade contigo. Nós assumimos a nossa responsabilidade como sacerdotes de todos os dias, colocarmos lenha para que a brasa queime continuamente no altar que somos nós. Deus, que essa nossa semana seja uma semana empoderada por Ti, que tudo quanto fizermos seja conduzido pelo Senhor. Nós bendizemos a Ti, ó Deus, e que o Senhor reine em nós e através de nós, em nome de Jesus. Não deixe a chama apagar, porque agora é com você. A palavra foi liberada. Eis que o Cordeiro mandou fogo do céu
e com você. Mantenha a chama acesa, para que o seu altar continue queimando na presença do Senhor. Dê a paz, receba a paz. Deus abençoe sua vida.